Enfim, tem um vídeo que é literalmente 11 minutos. 11 minutos de Arthur Morgan. Se chama Arthur, o vídeo. E é 11 minutos de Arthur Morgan. Você dá play. Nossa, o lobo, cara. Tem a musiquinha. Será que eu vou tomar coffee? Mas até onde eu sei, é simplesmente cenas de Red Dead Redemption por um bom tempo. E eu queria. Já houve um momento que eu pensei em fazer um vídeo sobre Red Dead Redemption. Eu pensei em fazer um vídeo sobre esse jogo, porque eu acho que é algo muito legal, cara. É algo muito legal. Eu já me peguei, às vezes, na reflexão de... Beleza, o que eu estou fazendo aqui e o que eu vou fazer aqui agora? Sequer tem um sentido permanecer em um mundo com tanta dor e sofrimento? E... Enquanto eu tive essa série de pensamentos, eu voltei um pouco nesse jogo. Porque, assim, no começo do jogo... O Arthur Morgan, ele é um personagem muito zoado. Em uma das primeiras missões, o John Marston, que é um colega da gangue, ele se perde, assim. Fica lá no meio da neve, perdido, o John Marston. E aí falam, pô, né, tem que ir atrás do Marston. Aí o Arthur Morgan casualmente fala, esse Marston é um bucha, deixa ele lá. Deixa o mano lá, tá ligado? Claro, não é com essas palavras, obviamente. E é o inglês com aquele sotaque forte. E não em português, com o meu sotaque. Mas enfim, ele fala isso do John Marston, né? Então a gente vê um personagem que não tem tanto remorso, um personagem que é muito cruel às vezes. Pô, tem uma missão, tem o mano lá da gangue. Cara, o Arthur Morgan chega chutando ele. Começa a cutscene da missão, o Arthur Morgan chega chutando o maluco. Cara, esse Arthur Morgan não era muito fã, não. Ali, ó, olha a cena do brother do cobrar a dívida ali, olha na tela, velho. Na tela. Assim, vamos voltar, velho. Vou voltar. E. Vou falar logo dessa cena, na verdade, né? E. Tem o Strauss, que é um humano da gangue. E ele diz pro Arthur Morgan cobrar uns malucos, porque o Strauss empresta dinheiro pra galera. E aí depois a galera não consegue devolver. Vai lá o Arthur Morgan fazer trabalho de agiota atrás de pegar, assim, o dinheiro de volta da galera, né? E é justamente nessa missão que ele encontra esse cara, que ele chuta o cara, assim, tem a esposa dele, o filho, né? E é uma missão bem brutal, porque a gente vê, assim, sem remorso nenhum, tá ligado? O Arthur Morgan só sendo um zoado pra caramba. Zoado pra caramba. E a gente vê, eu joguei essa parte duas vezes, a gente vê o Arthur Morgan tendo contato com esse cara antes. Pô, a gente vê ele aparecendo em Valentine. Pô, vê ele lá tentando conseguir grana, tá ligado? O cara com problema financeiro. Tipo, a gente sente que é zoado. É zoado. Eu, na segunda jogada, pensei, pô, zoado demais. E aí, nessa missão, que o Arthur Morgan soca o cara, ele pega a tuberculose. O cara, ele dá uma cuspida na cara do Arthur Morgan. E o Arthur Morgan, como ele fala, I got TB. Pega a tuberculose. E sim, vai ter spoiler, tá? Já dando spoiler aqui. E tuberculose, naquela época, cara, sentença de morte. Falando de o quê? 1899, se eu não me engano? Cara, brutal. Como é que você trata a tuberculose nessa época, com a medicina da época, né? Ainda mais o Arthur Morgan. Na história, na lore, tô vindo atrás de grana pra conseguir primeiro viver bem, sem ter que roubar os outros, sabe? Então, tipo, muito forte, muito forte. E ele percebe isso. Ele percebe isso. Quando ele percebe, a gente controla o personagem dele, assim, andando meio torto pela cidade, assim. Naquela cena do vídeo que a gente viu antes. Algumas memórias evocando. E o Arthur Morgan, ele acaba tendo seu arco de redenção, que, claro, não é de uma hora pra outra. É lento. Tem algumas missões que eu acho muito legais. Tem uma moça que ficou viúva, que ele encontra lá num canto do mapa, né? E aí tem as missões dela. E aí ele pode simplesmente ajudar ela. Ajudar ela a caçar, ajudar ela a fazer as coisas, pô, agora tá sozinha. O Arthur Morgan vai lá e ajuda ela, cara. Ele ajuda. E tem outro cara, ele encontra um cara lá machucado, um cavalo dele lá, uns problemas. Ele vai caçar com o cara, vai pescar com o cara no rio.
Depois o cara morre, infelizmente. E ele diz, cuida do meu cavalo, dá o cavalo dele pro Arthur Morgan. Tipo, é realmente muito legal essas missões mais simples, que a gente vê pequenos detalhes do Arthur Morgan sendo mais humano e menos brutal, né? E tem algumas missões mais pra frente, tem uma parte que na cidade de Saint-Denis, você encontra a Sir Calderon, a freira, né? Você encontra ela lá. E aí, se você decide ajudar ela, dando dinheiro, doação, ela aparece depois numa missão. Lá no trem, aquela missão lá do Take a Gamble. No finalzinho da cutscene, ela aparece lá. E fala com o Arthur Morgan. E é o Take a Gamble. Eu vou abrir aqui, cara. Eu vou abrir aqui. Take a gamble that love exists and do a loving act. Tenho... Cara, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. Cara, olha isso, velho. O Arthur Morgan, um personagem que, assim, ele não parece ver tanta perspectiva nele próprio. E a Cícer Calderon fala pro Arthur Morgan que então ela conhece pessoas como ele. E pessoas como ele fazem ela querer continuar. Já começa aí, tá ligado? Tipo, o Arthur Morgan, ele tomando essa decisão de ajudar, de poder estar ajudando pessoas e sorrindo. Poxa, isso já é muito maneiro. A Cícer Calderon falando isso e o Arthur Morgan, olha no vídeo, ele não parece conceber muito bem. Ele ri. You're too smart for me, sister. E fala uma das frases mais fortes que eu já vi em um jogo. I guess I'm afraid. I'm afraid. Eu estou com medo. Aquele cowboy durão diz que tá com medo. Tá perto da sua morte. E ele fala. Ele se abre, cara. Ele se abre. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Life is full of pain, but there is also love and beauty. Be grateful that for the first time you see your life clearly. Cara, olha isso. Olha isso. Realmente, a vida tem dor pra caramba. É ruim pra caramba. Mas faça uma aposta. Diga que o amor existe. E faz. E, nossa, zoei toda a frase. Faça uma aposta. Diga que o amor existe. E faça um ato de amor. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Spoilers do final, tá? Mandar spoilers do final. No final, tem o Marston. E o Marston, ele tá pra morrer, basicamente, né? E aí ele decide, né? Ele coloca o chapéu dele no Marston, uma cena muito bonita. E... Claro, você pode decidir se você vai voltar pelo dinheiro, vai ficar lá pelo Marston. Tem algumas opções. Mas dependendo do final, ele consegue salvar o Marston e acaba morrendo. E... Cara, é muito brutal quando você vê ele todo ensanguentado assim. In the end I tried. No final eu tentei. Cara, é muito bonito. É muito bonito. E não tem como eu falando passar a vibe desse jogo. Não tem como eu, com as minhas palavras, fazer com que vocês sintam aquilo que eu senti quando eu joguei a parte final. A missão final foi uma surpresa. Eu já sabia do spoiler do final do jogo, mas eu não sabia que seria naquela missão em específico. Eu joguei a missão e eu vi o sol nascendo no fundo e o Arthur Morgan parando de respirar, tendo tentado e tendo feito seus love acts, seus atos de amor. Cara, que jogo, que jogo. E é por isso que eu digo cinema. 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 Boa noite, cara. Dei ideia pro meu amigo de fazer um trabalho de escola sobre Red Dead. Red Dead é muito bom, cara.
Red Dead é muito bom. Red Dead é muito bom. Simplesmente um dos meus jogos preferidos. E eu meio que me perdi um pouco no tópico, né? Me perdi um pouco. A ideia era a ideia era falar sobre o vídeo lá do estoicismo. Mas aí eu fui embora e agora tô aqui falando sobre o Arthur Morgan porque eu gosto desse jogo. Os detalhes. Tem uns detalhes que são muito bons. Deixa eu procurar aqui uma cutscene pra vocês. Ah, talk to Arthur Morgan. É melhor procurar em português, né? Fala com Arthur Morgan. Deixa eu ver se eu acho aqui. Putz, eu não sei se eu vou achar, não. Mas tem um NPC, gente. Tem um NPC que você encontra em Valentine. E você pode encontrar ele no começo do jogo. E aí é muito, muito legal as interações dele com o Arthur Morgan, né? Ele fala sobre ter ido pro exército, assim. Não sei se era exército, marinha, alguma coisa assim, né? Enfim, ele fala sobre isso, ele tem conversa, assim, com o Arthur Morgan. E aí ele pede pro Arthur Morgan pra dar um abraço. Porque o Arthur Morgan escuta ele fica lá escutando. Ele pede, pode dar um abraço? Você pode aceitar, né? Aí vai lá um abraço meio capenga, assim, do Arthur Morgan. E aí depois aparece de novo o personagem. Você vai lá e vê ele conversando de novo, né? Você vê ele novamente. Você tem novas conversas com ele. E depois que o Arthur Morgan pega a tuberculose, você pode encontrar ele de novo. E aí ele fala uns negócios que, cara, é uma bomba. É uma bomba. Você não tá esperando um NPC aleatório. Só dá umas bombas assim. Fala, pô, cara, você tava lá, vivo. But now you're dying. Você tá morrendo. Isso é muito triste. Fico muito triste por você. Ele lamenta, cara. Ele lamenta o fato do Arthur Morgan ter pegado tuberculose. Tipo, é um NPC. Tem cada detalhe nesse jogo que não tem como descrever, só experienciando, cara. Só experienciando. Se algum dia você tiver a oportunidade de jogar Red Dead, eu recomendo demais. Se não tiver a possibilidade, que é um jogo que exige de um poder computacional ou de console significativo, se não puder, cara, eu recomendo que talvez possa pegar alguma série no YouTube pra acompanhar, de alguém jogando assim do zero, porque realmente é bem bonito, cara. É bem bonito. Bem bonito. Inacreditável, né? Pois é, Cunha. Pois é, cara.